Senhoras e senhores, uma boa noite. Um pouquinho escondido aqui da caixa de som. É uma honra poder estar aqui presente com vocês essa noite. Agradeço aos oficiais da DONEP o carinho, que pela segunda vez estamos aqui, com a minha família, e estivemos aqui no final de 2010 e estamos aqui hoje para conversar, compartilhar, enfim, falamos um pouco do que representa a DONEP, mas o objetivo principal da minha vinda aqui é que eu queria compartilhar com vocês um pouco da história da minha vida. Gostaria de agradecer alguns amigos também que vieram conosco aqui, o casal de amigos da Penha, nossos amigos Maria, Alcides, a nossa amiga Vilma também, que faz parte da família, enfim, obrigado pela presença conosco também. Muito bem, meu nome é Geraldo Calindo Filho, hoje estou com 32 anos, médico, vimos aqui que temos alguns colegas aqui médicos essa noite aqui presente também, e minha esposa também, Rosângela, médica, atua na área de endocrinologia, está terminando também o seu curso de pós-graduação, e eu sou o filho do meio de uma família de 3 filhos. Sempre morei em Itajaí, quem conhece um pouco da região ali em Itajaí, morava no bairro de Cabeçudas, um local muito lindo, muito gostoso, é uma praia, um balneário, e eu passei toda a minha infância lá naquela cidade. Meu pai médico também, cirurgião vascular, tenho uma irmã também médica, dermatologista, um irmão também cirurgião vascular, enfim, toda a família na área médica. Então vocês imaginam, quando nós nos encontramos, nos reunimos, família, patologias cutâneas da pele, enfim, até um cunhado meu que é engenheiro químico ali em Brusque, que trabalha na Quimisa, ele já faz alguns diagnósticos, algumas dermatites de contato irritativa, ele já chega com algumas fotos mostrando para nós de alguns diagnósticos, enfim. Então, quando eu cheguei aqui, conheci o nosso colega ali, já começamos a conversar. Essa é a rotina nossa, na nossa profissão, e eu cresci vendo isso dentro do meu lar, dentro da minha casa. Fui sempre uma criança muito esperada, muito desejada, muito calma, muito tranquila. Minha mãe sempre disse que eu era um bebê muito calmo, tranquilo, muito cheinho, muito gordinho, sempre brigando com a balança, engordando, emagrecendo, sempre nessa luta. E eu lembro que eu e meus irmãos, nós tivemos uma infância muito feliz. Era uma casa muito grande, que nós morávamos. Eu lembro meu pai nordestino, se formou lá, em Pernambuco, veio para cá, para Santa Catarina, conheceu minha mãe lá, no Rio Grande do Norte, em Mossoró, ele recém-formado, veio para Santa Catarina, começou trabalhando em Rio do Sul, trabalhou em algumas cidades aqui do Alto Vale, no início como cirurgião geral, e iniciou-se o ciclo, a família dos Galindo. E assim foi a minha infância feliz, sempre tive a oportunidade de estudar em bons colégios, sempre fui um bom estudante. Eu e meus irmãos sempre tivemos uma formação educacional exemplar dentro de casa. Eu sempre tive um pai e uma mãe íntegros, honestos, pessoas de caráter, pessoas respeitadas perante a sociedade. Eu nunca vivenciei dentro de casa o meu pai tratando a minha mãe de uma forma leviana, agredindo, ou verbalmente ou fisicamente, não. Nós éramos, sempre fomos uma família feliz. Nunca vi meu pai se embriagando, se envolvendo com mulheres, adultério, prostituição, não. Sempre foi um homem que me passou princípios, caráter e formação. E a minha infância, fase pré-escolar, adolescência, início da adolescência foi dessa forma. Chegando aos 15 anos de idade, iria optar por seguir uma profissão, mas sempre tendo então na família a área da saúde envolvida, médicos, dentistas. Eu fui morar em Florianópolis. Aos 15 anos de idade, já morando sozinho em Florianópolis, tinha só alguns parentes próximos, tio, avó, e achava que seria médico. Estudava, me dedicava nos estudos, cursos pré-vestibular, formação, terceirão, e sempre junto com o pai, com a família. Eu lembro que nós íamos almoçar aos domingos, nós passávamos, o pai ia passar visita dos seus pacientes, ele sempre levava eu e meu irmão junto com ele. Nós víamos aquele cuidado, aquele carinho, zelo com os pacientes, e tudo isso foi passado. Eu nunca vi meu pai reclamando, murmurando, falando mal da profissão. Fazia muitos plantões, quem trabalhou, conhece os médicos. Meu pai hoje está com 70 anos na ativa,
atuando, né, se aperfeiçoando e sempre muito dedicado à profissão. Então, os 3 filhos optaram por seguir a área médica. Mas eu tinha um tio que era muito, né, tinha um contato muito íntimo com ele, essa proximidade em Florianópolis, eu fiquei meio balançado entre odontologia e medicina. Eu lembro que um certo dia eu estava voltando, né, morava no bairro do Estreito, em Florianópolis, 15 para 16 anos de idade. Eu lembro que eu comecei a pensar, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Qual a carreira que eu vou seguir? Será que eu vou para a odontologia ou vou para a área da medicina? Eu lembro que eu cheguei em casa, liguei para meus pais e disse, olha, eu preciso conversar com vocês esse final de semana. Eles vieram até Florianópolis, nós conversamos e decidi que iria fazer medicina. Aí, quem, né, já prestou o vestibular sabe, começamos Rio Grande do Sul, Pelotas, né, depois toda Santa Catarina, Paraná, né, interior de São Paulo, Minas Gerais, Pouso Alegre. E eu lembro que nós estávamos lá em Pouso Alegre, já tinha feito o primeiro dia de provas, eu tinha ido muito bem no vestibular no interior de São Paulo. E, né, de manhã cedo, 5 horas da manhã, para 5h30, 6 horas, ia sair o jornal, ia ser publicado, diziam, tem mãos lá, que sairia a aprovação. E naquele momento, né, meu pai ansioso pegou o telefone de um porteiro daquele hotel e fez alguns contatos com ele, ligamos 5 e pouquinho da manhã, né, e meu nome estava lá no jornal. Tinha passado no vestibular, 16 para 17 anos. Tudo ia mudar. Morava em Florianópolis sozinho já, mas dessa vez eu ia morar 700 quilômetros longe, distante de casa. Foi a primeira vez que eu me encontrei verdadeiramente sozinho. Sempre fui um filho muito amado, tinha sempre um contato muito próximo com a minha mãe, uma afinidade muito grande. Nunca tive um relacionamento, né, tão profundo de amizade com meu pai, mas com a minha mãe nós tínhamos esse elo de ligação maior, nós conversávamos muito, nós tínhamos essa ligação muito forte. Eu lembro que eu sozinho, só tinha um colega, filho de alguns amigos dos meus pais, que estudava também nessa cidade. E todos nós sabemos o ambiente acadêmico, o ambiente de faculdade, tudo que proporciona, tudo que está, né, envolvido. Eu, aquele jovem, tendo contato com novas amizades, tendo o direito de optar pela minha vida, de seguir, né, as coisas de uma forma como eu achava que era correto, que era melhor, daquilo que havia sido passado como princípios para mim. Comecei a ter uma vida normal, de todo estudante, de todo aluno de faculdade. Eu comecei a ter um contato muito íntimo com álcool, com bebida, enfim, cigarro. Comecei a fumar, fumava muito. E nós, como todo jovem em ambiente de faculdade, estudávamos, nos dedicávamos aos finais de semana, às festas normais, né, às reuniões dos amigos. Isso era uma vida normal. Eu era um bom aluno, me dedicava aos estudos, tinha a minha vida noturna agitada. E esse ano, 1997, lá em São Paulo, foi dessa forma. Consegui uma transferência para o curso de medicina da Univale, em Itajaí. E nesse meu retorno, meus pais já não moravam mais em Itajaí, já tinham se mudado para Balneário Camboriú. Minha mãe ficou sozinha dentro de casa, síndrome do ninho vazio. Todos os filhos saíram, foram estudar. Minha irmã já estava em Blumenau, meu irmão também estava morando em Florianópolis. E nesse meu retorno para casa, que eu digo, começa um dos capítulos mais tristes da história da minha vida. Eu, novamente morando com os meus pais, eu já tinha me tornado um jovem independente, já tinha os meus hábitos, os meus costumes, uma outra forma de pensar, não tinha muito alguns objetivos na vida, não tinha planos, não tinha metas. Eu lembro que esse convívio novamente com a família trouxe algumas mágoas, algumas feridas dentro do meu lar e dentro da minha casa. Aquele jovem carinhoso, aquele jovem querido, aquele jovem que tinha uma intimidade mais profunda com a mãe principalmente, já não era mais o mesmo. Eu me tornei uma pessoa muito dura de coração, pessoa muito rancorosa, não perdoava as pessoas. E aquela vida, aqueles hábitos que eu comecei a adquirir, morando sozinho, independente, eu quis continuar. Isso era normal para mim. Eu achava que aquilo não iria me prejudicar, desde que eu estudasse, me dedicasse, enfim, seguisse, né, com as minhas obrigações normais de todo estudante. Automaticamente isso começou a me prejudicar. Dentro do lar, dentro de casa, eu já não conversava mais com a minha família. Eu ia para a faculdade, retornava. Muitas vezes, né, meu pai também já não retornava para casa, ficava no hospital, almoçava no hospital.
Minha mãe também muitas vezes não estava em casa, a família já não se reunia mais, e eu adotei essa prática também. Eu comecei a me isolar, comecei, a ter as minhas atividades normais de faculdade, chegava em casa, me isolava, ficava no quarto ou estudava, e à noite eu ia procurar me divertir. Eu lembro que o ciclo de amizades que nós fizemos na faculdade, nós tínhamos só um objetivo, era a busca de uma felicidade por um dia. Nós nos reuníamos, saíamos, íamos para as festas, para as baladas, nos embriagávamos, nos divertíamos, e nos outros dias eu retornava, caía, me encontrava numa realidade em casa, mas eu era internamente muito triste. Eu era uma pessoa que vestia uma máscara, uma carapuça. Eu buscava uma felicidade que eu não encontrava. Eu saía, eu ia buscar essa felicidade. Eu era muitas vezes o responsável por organizar as festas da turma. Muitas vezes as festas eram no meu salão de festas do nosso apartamento em Balneário Camboriú. E eu era o responsável por tudo isso. Mas nos outros dias eram dias de angústia, eram dias de sofrimento, eram dias de tristeza. E essas idas à busca dessa felicidade não eram mais só os finais de semana. Já era terça-feira, já era segunda-feira à noite, depois do joguinho de futebol. Já era na quarta-feira à noite, que era a noite do pagode, lá em Balneário Camboriú, o Armazém Bar. Na quinta-feira já tinha o sertanejo universitário. Na sexta-feira já tinha uma outra opção, no sábado, Baturité de Vaia. E assim sucessivamente. As opções, e todos nós sabemos daquilo que é oferecido, não só para o jovem, mas para todos nós, tanto homens como mulheres, qualquer faixa etária, que está aí sendo ofertado, que está aí diante de nós. Eu buscava isso, eu tentava ofuscar a minha tristeza, a minha angústia dessa forma. Isso começa a me prejudicar, começa a atrapalhar os meus estudos. Eu já não tinha um desempenho bom na faculdade e principalmente dentro de casa. Eu praticamente anulei todos os relacionamentos interpessoais dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu criei dentro de mim uma rejeição pela minha mãe. Vocês imaginam isso? Uma mãe criar um filho. Nós sabemos como pais que nós fazemos pelos nossos filhos. Esses pais fizeram tudo pela formação, proporcionando um futuro, uma faculdade, e esse filho dizer à mãe que não a ama, que a odeia. Vocês imaginam uma mãe escutar isso de um filho? Minha mãe chorava muito, nós tínhamos muitas discussões. Eu não aceitava tudo aquilo, eu achava que aquilo era normal, eu poderia ter a minha vida agitada. E aquilo começa a trazer resultados dentro de mim. Eu começo a me isolar. Eu lembro que a época de férias era uma tristeza, era uma angústia tão grande, que a época de férias eu não tinha os meus amigos, meu ciclo de amizade. Todos eles iam para as suas cidades, eu me encontrava sozinho, não tinha mais nenhum amigo. Aí o que eu fazia? Eu ia para a internet, ia para o computador, comprava lá algumas latas de cerveja, muitas vezes uma bebida destilada, e ficava lá na internet, me embriagando, sozinho, para que eu criasse coragem, saísse de casa e fosse buscar uma felicidade, algo que fosse satisfazer aquele vazio que eu encontrava dentro de mim. Eu me lembro de quantas vezes eu sentei com o porteiro do meu prédio, lá em Balneário Camboriú, e fiquei me embriagando com ele, para que eu saísse de casa e fosse buscar essa felicidade. Era algo momentâneo, era algo passageiro. Nos outros dias de tristeza, chegava cedo, um dia, já amanhecendo. Eu lembro que os domingos, isso ficou gravado na minha mente. Os meus pais sempre vinham até Blumenau, meus dois irmãos estudavam na FUR, e a minha mãe batia na porta do meu quarto lá pelas 8 horas da manhã. Ela dizia: Dinho, vamos para Blumenau, vamos passar alguns momentos juntos, em família, com os teus irmãos. E eu, lá embriagado, alguns sintomas terríveis, um sono, trancado dentro do quarto, que eu trancava a porta do quarto. Eu dizia: não, vão vocês, deixa aqui sozinho, eu quero ficar sozinho aqui em casa. Eles iam,
quase todos os domingos essa cena se repetia. Eu lembro que eu acordava lá pelas 3, 4 horas da tarde, sozinho dentro do apartamento, almoçava sozinho, e aquilo me dava uma angústia tão grande, era algo que eu não entendia o que era aquilo, um aperto no peito. Eu lembro que eu ligava para os meus pais e perguntava que hora que eles iam chegar em casa, onde que eles estavam. E eu lembro que a noite ia chegando, eu olhava da janela do apartamento, aquele local lindo, maravilhoso, Balneário Camboriú, e eu naquela tristeza, naquela angústia quando a noite ia chegando, me dava um pavor. Eu queria que meus pais estivessem ali junto comigo, mas ao mesmo tempo, quando eles chegavam, eu me escondia, me trancava dentro do quarto, não conversava com eles, fugia. Alguns sintomas depressivos começam a fazer parte da minha vida. Eu começo a me isolar socialmente, eu começo a inverter o padrão de sono dia pela noite, alterava o apetite, eu comia demais, eu não comia. Sintomas de depressão surgindo, desleixo com o corpo, com as roupas, com a higiene pessoal, depressão batendo na minha porta. Meus irmãos estudando, conhecendo, o pai conhecendo a medicina, eles diziam: o que está acontecendo com o Geraldinho? Pai, não sei o que está acontecendo, ou ele está usando droga, alguma coisa está acontecendo, ele está com perfil esquizofrênico, sintomas esquizoides, o que está acontecendo com ele? Eu lembro que várias vezes, eu saía, ia até a cobertura do prédio, eu ficava olhando para o Balneário Camboriú, tudo lá de cima, nesses momentos de tristeza, de angústia, olhava tudo. E eu me lembro de quantas vezes eu pensei em me jogar lá de cima, tirar minha vida, que seria um alívio, eu ia tirar aquela angústia, aquele aperto que me dava. Eu não encontrava uma saída, eu não encontrava uma solução. A minha solução era sair, era buscar na bebida, na prostituição, a forma que eu encontrava de tentar esconder aquele Geraldo, que as pessoas olhavam, achavam que era feliz, mas eu sozinho, no meu quarto, na minha cama, eu chorava, muitas vezes. Eu lembro que em alguns momentos, eu conversava com Deus, as coisas a respeito de Deus para mim eram muito superficiais, era Jesus, era a cruz, Deus, mas eu lembro que uma das coisas que eu pedia para Deus, quando eu estava no meu quarto sozinho, eu dizia: Deus, eu queria uma esposa. Isso. Deus, eu quero uma esposa. E na minha vida, cada vez mais, eu me prejudicando nos estudos, entrando cada vez mais de uma forma pesada no álcool. Foi quando durante a faculdade eu conheci a Rosângela. Nós, no início, estudávamos juntos, fazíamos trabalho juntos, éramos amigos, e automaticamente essa amizade foi se transformando numa paixão. Quando eu observei, analisei, nós paramos para ver o que estava acontecendo, eu já tinha saído de casa. Eu aproveitei uma situação de uma enfermidade da minha irmã, minha mãe saiu de casa, eu peguei literalmente as minhas roupas e saí. Fui para a casa da Rosângela em Itajaí. No início desse relacionamento, alegria, uma paixão, achávamos, nos amávamos, uma paixão louca, mas aquele velho Geraldo cheio de problemas, que eu criava dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro da minha família, que eu era responsável, eu só transferi todos os meus problemas de endereço. Eu peguei todas essas dificuldades que eu tinha com a minha família, eu transferi para a vida da Rosângela. No início, alegria, felicidade, que durou muito pouco, mas comecei a perceber que eu tinha outros sentimentos fortes e prejudiciais a qualquer relacionamento. Eu percebi que eu era um homem extremamente ciumento, mas um ciúme, não muitas vezes natural, que nós dizemos, sadio, mas era algo possessivo,
era algo que dominava a minha mente, meu pensamento, era algo que fazia com que eu afastasse a família dela de próximo dela, não deixava a família dela chegar próximo, afastava. Eu lembro que uma vez eu fui no jogo do Marcílio Dias de Joinville, nós morávamos ali, ao lado do campo do Marcílio Dias, e um sábado à tarde eu fui lá e tranquei a porta do apartamento, levei a chave e saí, fui pro jogo. Vai ficar trancado, é propriedade minha, vai ficar aí trancado, até eu voltar pro jogo. Eu era muito autoritário, muito mandão, arrogante, as coisas tinham que ser só do meu jeito, eu posso, eu faço, eu aconteço, e está acabado. E esse ciúme doentio, para vocês terem uma ideia, se eu entrasse num restaurante, enfim, em qualquer ambiente, e eu chegasse lá na porta, eu olhasse, e eu observasse que ali, né, tinha um homem bonito, bem apresentável, esse jovem aqui, sentado aqui, eu já lá, com a minha visão, eu já ia focar lá, já ia ver você aqui, e já ia levar a Rosângela lá para outra ponta. Já ia trazer ela, ia na frente, e já posicionava as cadeiras. Olha, Rosângela, tu é aqui, e eu sou aqui. Não vai ficar olhando. Eu achava que ela ia ficar olhando para todo homem. Isso dominava a minha mente. Incrível. Hoje nós damos risada, hoje é diferente. Eu paro na porta de qualquer restaurante, qualquer local, e ela vai e ela escolhe. Eu deixo ela aí na frente. Mas isso dominava a minha mente, o meu pensamento, algo doentio, possessivo. Isso começa a prejudicar o nosso relacionamento. Automático isso. Feridas começam a ser formadas, discussões verbais são iniciadas, famílias envolvidas nesse desentendimento, nessa confusão, dias de tristeza, dias de angústia, dias de sofrimento. Mas eu lembro que a Rosângela tinha algo diferente, algo que eu nunca tinha vivenciado, nunca tinha observado dentro da minha casa com relação ao relacionamento dela com Deus. Nós começamos um relacionamento de uma forma totalmente errada. Eu saindo de casa, indo para a casa dela, 2 jovens estudantes em Itajaí. Mas eu lembro que a Rosângela tinha algo que me chamava a atenção. Diante de alguns momentos de dificuldade, ela tinha o hábito de conversar com Deus. Diante de uma dificuldade, de uma angústia, de uma adversidade que surgia, ou no nosso relacionamento, ou em qualquer outra atividade ligada à nossa vida, ela tinha esse hábito de conversar com Deus. E eu lembro que um dia ela me levou a um local, uma reunião como essa que nós estamos aqui. E lá nesse local, eu lembro que foram cantados hinos, como nós cantamos aqui, músicas como foram cantadas. E essas músicas falavam coisas muito boas, falavam algo a respeito de Jesus, de Deus. E eu lembro que eu chorava com aquilo. Entrava, me trazia uma certa paz, tranquilizava. Mas eu saía dali e o negócio apertava. Ciúme, brigas, discussões, agressões físicas. Eu e a Rosângela nos agredíamos fisicamente, mutuamente. Uma vergonha, uma covardia. Tudo era motivo para briga, para discussão, para desentendimento. Vocês imaginam, ela chegou a comprar um caderno, presta minha atenção, e ela falou para mim: olha, eu vou anotar qual que é o dia que nós não vamos ter uma briga. E vocês acham que esse dia chegava? Não. Todo dia eram dias de briga, desentendimento, discussão. Terrível. Qualquer motivo. Mas eu lembro que nós fazíamos tudo aquilo e depois nos arrependíamos, conversávamos, chorávamos. Mas aquilo continuava. Era um ciclo vicioso. O nosso relacionamento vai sendo desgastado. Um dia a Rosângela foi à delegacia, e brigas, discussões, desentendimentos. Várias vezes tentou sair de casa. Nos formamos, começamos a trabalhar, iniciamos em Barra Velha.
Aí eu comecei a fazer as provas de residência, queria ser cirurgião geral, depois cirurgião vascular. Fiz prova no Brasil inteiro, como vestibular, e passei em 2 locais. Passei em Curitiba, no Hospital Nossa Senhora das Graças, e passei em Criciúma. No dia que era para eu ir, uma segunda-feira de manhã, a Rosângela estava fazendo plantão em Itajaí, e eu morando com a minha sogra, vejam bem, Barra Velha, sogra, nós vamos entrar a sogra. Morando com a sogra em Barra Velha, levantei, a sogra preparou um café, a sogra muito gentil, sentei na varanda com a sogra, acendi um cigarro, olhei para a sogra e disse: eu não vou para Curitiba. Quando eu falei isso para a Rosângela, ela não disse nada para mim. Ela disse assim: a tua mãe vai te pegar. Mas internamente ela pensou assim: meu Deus, ele não vai embora, as brigas vão continuar. Hoje ela confidencia e diz para mim que ela esperava que eu fosse embora, que ia terminar o nosso relacionamento. A minha ida para Curitiba ia ser um descanso para ela. Ela ia parar de sofrer. Mas eu decidi que eu não iria. Liguei para a secretária de saúde de Barra Velha, lembra? É hoje. E disse assim: olha, eu não vou mais para a residência. Eu vou ficar e eu quero meu posto de saúde de volta. Quero meu PSF. Vou ficar. E fiquei. E as brigas aumentando, e as discussões aumentando, os desentendimentos aumentando, a Rosângela várias vezes tentando fugir, sair de casa. Até chegou um dia que ela tomou uma decisão, e ela foi conversar com um grande homem de Deus, um amigo nosso, em comum. E ela chegou para esse amigo nosso e disse assim: olha, eu preciso da ajuda de vocês, de você, da sua família, porque eu quero me separar do Geraldo. Acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, esse homem não vai mudar, a minha vida está destinada ao fracasso, eu não tenho família, eu choro sozinho, eu pergunto para Deus: Deus, eu tenho tudo, tenho minha profissão, mas não tenho uma família. O que está acontecendo? Eu choro, as pessoas olham para mim e perguntam: Rosângela, o que está acontecendo? E eu, meu semblante destruída, só choro, choro, choro. Estou infeliz, quero a ajuda de vocês. Mas esse homem, ele foi tão sábio, que ele não disse assim: olha, Rosângela, vamos lá que nós vamos te ajudar. Esse homem não serve mais para você, não tem mais jeito, você não vai ter uma família com ele, você não vai ser feliz, pegue as suas coisas e vá seguir um outro rumo para a sua vida. Não, ele não fez isso. Ele disse assim: Rosângela, nós vamos fazer uma coisa, eu e você, nós vamos entrar em propósito com Deus, nós vamos conversar com Deus, eu e você, 30 dias. Ou Deus muda esse homem, ou Deus tira ele da tua vida, ou Deus vai levar ele. Aí disse que ela olhou para esse homem e disse assim: mas Deus vai levar ele? Daí deu uma recuada, pensou um pouquinho, mas disse: não, eu vou entrar, nós vamos começar. E não me falou nada disso, não fiquei sabendo desse propósito, mas ela me chamava para eu chegar com ela e conversar com Deus. Mas eu lembro que eu ficava onde? Na televisão, vendo jogo de futebol, outras atividades, e muitas vezes ainda quando ela ia para o quarto ainda conversar com Deus, eu ficava cutucando a parede ainda, muitas vezes incomodando ela, tentando atrapalhar. Mas começou uma certa mudança. Já não tinha mais um caderninho todo dia lá escrito as brigas. Ela começou a ser fortalecida, começou a ter mais mansidão, domínio próprio, autocontrole. E se passaram 5 dias, 10 dias, 20 dias, 25 dias, 28º dia desse propósito de oração. Aí vai entrar o papel da sogra. Aqui entra a sogra. Minha sogra e eu nunca tivemos um bom relacionamento até aquele momento. Eu não aceitava as colocações dela, a forma de ela colocar, intransigente, autoritária, tinha uma personalidade, um temperamento muito próximo do meu, e nós automaticamente batíamos de frente. Eu lembro que ela veio até minha casa, ao meu apartamento, e ela entrou
Eu estava lá no quarto, deitado, no meu quarto, descansando. Ela entrou dentro do quarto e começou a falar algumas situações, que o meu cunhado isso, que o filho dela aquilo, e eu já estava por aqui, né, com todas as situações, e agia de uma forma incorreta. Eu soltei o verbo. Todas as palavras possíveis, imagináveis, de ofensas, eu soltei a ela e ela a mim naquele momento. Eu explodi. Uma cena horrível. Minha sogra saindo de dentro da minha casa, do nosso apartamento, ela falando palavras horríveis, eu do outro lado, vizinhança escutando, um vexame, ela descendo, estava escada abaixo, e a Rosângela indo para o quarto com o semblante destruído. Eu lembro que eu fechei a porta, a Rosângela foi correndo para o quarto, para a cama. Vocês imaginam uma pessoa morta em cima de uma cama deitada, semblante destruído, choro, pranto. Vocês imaginem alguém tentando uma mudança, conversando com Deus, fazendo um desafio, uma conversa, e acontece uma situação dessa, faltam 2 dias para acabar esse propósito. Creio que ela pensou no coração dela, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou. Esse homem não vai mudar mais, acabou. E eu lembro que como eu me arrependia todas as vezes, eu lembro que eu sentei ao lado dela, na cama, eu olhei para ela, e ela ali destruída, chorando, naquele momento. Eu olhei para ela e pedi assim: Rosângela, tu me dá mais uma chance. Mas eu queria que eu e você fizéssemos algo diferente. Eu queria que eu e vocês fizéssemos esse propósito com Deus de 60 dias de conversar com Ele, de oração. Eu creio que Deus vai mudar a história da minha vida. Naquele momento mais difícil das nossas vidas, era esse o momento e a oportunidade que Deus estava esperando que eu desse para que Ele mudasse toda a minha vida do passado. Toda aquela dificuldade que eu tinha desde a minha adolescência dentro de casa com os meus pais, eu não abria a porta do meu coração. Mas eu lembro que nós começamos, e eu de uma forma muito simples. Eu ia lá para um quarto da casa, fechava a porta, dobrava o meu joelho do lado da cama, eu comecei a conversar com Deus. Nós estamos conversando aqui essa noite. Eu nunca tinha o hábito de conversar com Deus, de orar, de rezar, de buscar. Mas eu lembro de uma forma muito simples. Eu comecei a lembrar da minha vida, do meu passado. Eu comecei a pedir para Ele me ajudar, para Ele tirar de dentro do meu coração aquela mágoa, aquela angústia, aquele rancor, aquele autoritarismo, aquela prepotência, para que Ele limpasse o meu coração. Eu lembro que eu chorava muito, dia após dia. Tinha uma Bíblia lá, eu abria aquela Bíblia e eu chorava copiosamente. Chorava. Deus, muda o meu coração. Eu pedia. Eu não quero ser assim. Me muda. Tira aquilo que não agrada dentro de mim. Eu chorava. O sentimento de arrependimento começou a ficar muito forte dentro da minha vida, dentro do meu coração, na minha mente. O arrependimento era tão grande pelas coisas que eu vinha praticando com a minha família, com a Rosângela, que eu ia até ela e eu comecei a pedir perdão. Eu dizia: Rosângela, me perdoa por essa forma, pelas agressões, tudo que eu te fiz, prejudiquei a nossa vida. Eu só pedia perdão. E a Rosângela olhava para mim e dizia: Geraldo, para de pedir perdão, o que está acontecendo contigo? Ela me balançava e dizia: para, eu já te perdoei, eu te perdoo. Mas eu não entendia o que era aquilo, eu só chorava. Eu olhava para ela e chorava copiosamente. Era um arrependimento sincero, verdadeiro, dentro do meu coração. Deus estava começando a limpar toda aquela amargura, aquele rancor.
Eu precisava me reconciliar com a minha mãe também. Marquei um encontro com ela. E vocês imaginam qual foi a atitude da minha mãe? Óbvio. Nos abraçamos, nos perdoamos, choramos muito. Hoje, nós podemos ter momentos de família, momentos que nós estamos reunidos, onde ela pode pegar o nosso filho e levar para passear, onde ela pode vir na nossa casa, no nosso lar. Nós valorizamos isso, como é gostoso, como é importante. Eu não tinha isso, eu não prezava por isso. Hoje, nos momentos de aflição, de angústia, nas dificuldades que muitas vezes a vida impõe, não só sobre ela, mas sobre todos nós, ela me liga e ela pede uma ajuda, ela pede uma palavra de conforto. Como é gostoso nós termos família, nós valorizarmos a nossa família, nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais. Deus começou a fazer tudo isso, começou a mudar a minha vida, mas foram muitos anos agindo de uma forma errada. Não foi fácil, assim não, de um dia para o outro. Foram dias de choro, dias de angústia, dias de sofrimento, mas eu comecei a entender o que era aquele vazio que eu sentia, o que estava faltando na minha vida, que eu precisava colocar aqui dentro, quem precisava preencher meu coração, a minha mente, a minha alma, tudo que eu tinha. Comecei a entender isso. Isso começou a ficar muito claro na minha vida. Eu comecei a procurar as pessoas que eu tinha ofendido, que eu tinha magoado, que eu tinha o alcance, que estava ao meu alcance eu procurar. Comecei a procurar essas pessoas. Eu lembro que tinham coisas que só eu e Deus sabiam da minha vida. Só eu e Deus sabíamos. E eu comecei a apresentar tudo isso para Ele, comecei a pedir o perdão por essas coisas que eu tinha feito, que eu tinha praticado na minha vida. Eu me lembro que lá em Barra Velha tinha um médico, cardiologista, Dr. Jorge. Posso falar o nome dele hoje porque isso é fato, é verdadeiro. Foi criada uma situação de animosidade entre eu, a Rosângela e ele, motivo banal, fútil, mas eu endureci meu coração com relação àquele homem. Eu lembro que muitas vezes eu estava na fila do banco, ele estava também, e nós não nos cumprimentávamos, um virava a cara para o outro, nós não falávamos, não existia um respeito mútuo. E eu lembro que um certo dia, eu estava no Banco do Brasil, caixa eletrônico, eu entro no banco, vou no caixa eletrônico, eu olho do lado do Dr. Jorge. Naquele momento, como uma voz vindo ao meu ouvido, mas não foi uma voz, mas foi um impulso de um sentimento que fez com que eu fosse em direção a ele, chamasse ele, batesse nas costas dele, dissesse assim: Dr. Jorge, o senhor me perdoa por aquela situação que aconteceu. Qual foi a posição dele? O que ele fez? Vocês imaginam? Ele me abraçou, me beijou e nós nos perdoamos mutuamente. O que uma palavra de perdão pode gerar numa vida, num relacionamento, nas nossas vidas? E assim, meus queridos, eu comecei a praticar isso com todas as pessoas a qual eu tinha ofendido, estavam ao meu alcance. Comecei a procurar, e o perdão foi algo que eu comecei a praticar a cada dia, a cada momento. Eu não queria guardar aquilo dentro do meu coração, eu não queria trazer para a minha vida dor, tristeza, angústia, depressão, transtorno de ansiedade, crise de pânico. Nós sabemos que muitas vezes uma ausência de um perdão não liberado pode trazer consequências terríveis. É um lixo para a alma, é um câncer na alma. Nós ficamos ali remoendo, aquilo vai impregnando. Tem um profissional da área da saúde que trabalha num hospital na Europa, que trabalha com pacientes psiquiátricos, e ele disse: olha, nós podemos dar alta numa segunda-feira para mais da metade de todos os pacientes aqui, se eles liberassem o perdão das suas vidas. E nós sabemos aí as doenças que são de causa desconhecida, não se sabe a origem, a causa, muitas vezes é idiopático. Qual que é a causa?
Onde é que está tudo isso? Doença da alma, perdão não liberado. Mas faltava uma pessoa, meus queridos. Quem será que era? A sogra. Não foi fácil. Foi a última pessoa. Eu lembro que durante esses 60 dias, eu deixava a Rosângela na casa da sogra, pegava o carro, saía, ia dar uma volta e retornava para buscar ela. Não entrava na casa. Estava sendo muito difícil aquilo para mim. Eu lutava contra aquilo, mas aquilo era muito forte, dominava o pensamento. Mas dentro desses 60 dias, Deus estava fazendo a mudança por completo. Um certo dia, deixei a Rosângela na frente da casa, saí como costumeiramente fazia. Eu lembro que eu fiz uma rotatória e novamente aquela voz me incomodou. Vai lá, tu precisas pedir perdão. Eu retornei, estacionei na frente da loja, ela mora nos fundos, minha loja na frente. Eu lembro que eu fui entrando por aquela loja e ela não estava na loja, e de repente ela veio saindo da casa, vindo em direção a uma loja. Nós não falamos nada para o outro, nós nos abraçamos, choramos e nos perdoamos. Meus queridos, aquele ato ali teve um impacto tão grande nas nossas vidas, que hoje, 5 anos depois de todo esse processo que eu passei na minha vida, hoje nós temos respeito, nós temos família, nós podemos prezar por isso, sim, mas não foi fácil. Sozinho não conseguiria vencer isso, mas teve alguém que me ajudou, alguém que me impulsionou, alguém que me direcionou para a forma correta. Aquela paz que eu não sentia quando eu olhava, eu estava lá em Balneário Camboriú, olhando o apartamento, vendo tudo tão lindo, beleza da natureza, que eu não sabia o que era aquela angústia. Essa angústia eu não tive mais. A paz começou a reinar na minha vida. Noites de sono que eu não tinha acabaram-se. Noites mal dormidas terminaram. Jesus preencheu a minha vida, a minha alma, o meu coração, a minha família, os meus negócios. Nós não prosperávamos, nosso dinheiro ia embora. Lá em casa era assim, ó, aluguel, eu pago metade, Rosângela paga metade com o salário dela. Luz, paga você. Condomínio, pago eu. Isso não é casamento. Casamento é uma união para a vida eterna. É um forte compromisso de lealdade até a morte. Morte a uma vida independente, em que a vida compartilhada passa a ser mais importante do que a nossa vida individual. Os interesses do meu cônjuge são maiores do que os meus interesses. E como é difícil nós lutarmos contra isso. Mas isso exige um treinamento diário. Não somos perfeitos, não temos um casamento perfeito, mas hoje nós temos a pessoa de alguém no centro do nosso casamento, que nos ensina, que nos mostra o que é o errado, o que é o correto. Nos momentos de dificuldade, nós temos um alerta. A Rosângela tem um radar. Esse radar detecta o momento do erro, onde está a adversidade. E nós, homens, como maridos, temos que executar, temos que estar alertas também com relação a essa advertência. Hoje nós temos família. Aquele choro de pranto, de angústia que ela tinha, ela estava debaixo do chuveiro chorando e dizendo que não tinha uma família, que ela não podia engravidar. Chorou muito, teve um aborto. Passamos por uma dificuldade muito grande. A última vez que eu estive aqui, em 2010, nós passávamos por um dos momentos mais difíceis da história da nossa vida.
estávamos firmes com Deus, mas a Rosângela fazia 2 meses tinha tido um aborto, e vocês sabem o que isso representa para uma mulher que ainda não tem filhos, que não gerou, que não tem uma família, uma descendência. Eu lembro que nós viemos aqui e eu dei esse testemunho, e eu falei disso aqui, e a Rosângela um certo dia foi até um local, e uma mulher muito querida fez uma amizade com ela e disse assim: Rosângela, todas as vezes que a tua menstruação descer, não chora mais, não chora mais, começa a fazer diferente. Todas as vezes que a tua menstruação descer, começa a agradecer a Deus, agradeça a Ele. Obrigado, Senhor, não foi dessa vez, não foi dessa forma, tu sabes a hora certa. Ela começou a praticar isso, e naquela noite tinha um homem sentado aqui, no local desse casal, que no final da reunião ele veio até mim e ele disse assim: olha, Geraldo, eu queria fazer um desafio contigo com Deus. Vamos fazer uma campanha de oração, eu, você, a sua esposa e Deus, para que Deus dê esse filho querido que vocês tanto esperam. 30 dias depois, a Rosa já estava grávida, e o nosso presente está ali, o Luca, com 1 aninho e 3 meses, exatamente uns 2 anos depois que nós estivemos aqui. Deus é bom ou não é? Deus cura as feridas da nossa alma ou não cura? Deus realiza os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos propósitos? Não é Ele quem nos dá? Nós entregamos a nossa vida ao controle dEle. Deus nos deu, tem nos dado. Hoje estamos terminando a nossa clínica lá em Balneário Pissarras. Deus nos deu um terreno belíssimo lá no coração do centro de Balneário Pissarras. Era um terreno que não era a avenida principal, era um terreno mais afastado, mas foi ali que Deus preparou, Deus nos deu. 2 meses depois virou a avenida principal, asfaltada, no centro do coração de Balneário Pissarras. Deus hoje tem nos dado isso também. Abençoou a nossa vida, sim, sentimental, nosso casamento, família, filhos, mas também a parte financeira, sim, tem nos dado, a partir do momento que nós entregamos o controle da nossa vida a Ele. É Ele quem administra por nós, é Ele quem nos dá tudo isso. Meus amados, Ele concede todos os desejos do nosso coração. Ele conhece o profundo e o escondido. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Meus amados, as coisas que Deus diz é tão lindo, que antes de nós falarmos aqui, Ele já sabe o que vai sair da nossa boca. E Ele diz que o nosso corpo ainda, nós éramos informes, mas Ele ia nos formando dia a dia, o nosso nome ia sendo escrito no livro da vida. Eu entreguei a minha vida a Ele, eu entreguei a minha família, nos casamos, sim, perante a sociedade, era importante, sim, nos casamos diante de Deus, chegamos de uma forma correta, embora tivéssemos errados muito, chegamos de uma forma correta diante dEle, unificamos a nossa vida, e a partir dali, a nossa vida mudou. Então hoje, eu posso dizer que eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, e nós, juntos, servimos a Deus. Gostaria que nós nos colocássemos em pé, nesse momento. Eu gostaria que a Rosângela viesse até aqui à frente. Pode vir. Os queridos, quer falar alguma coisa? Eu não envergonhadinho. Ela foi responsável por isso. Ela lutou, ela não desistiu. 5 anos se passaram. Estamos 10 anos juntos. Mas faz 5 anos que tudo isso aconteceu, essa transformação e essa mudança. Meus queridos,
Não existe uma imunidade duradoura contra as adversidades da vida. Nós somos pessoas, nós temos sentimentos, nós choramos, nós sorrimos, mas a única coisa que não pode fazer com que nós venhamos a desistir é que nós não venhamos deixar que o sentimento de desistência venha tomar conta de nossas vidas. Algo não pode faltar em nós além da fé, que é a perseverança, a capacidade de permanecer firme em face às dificuldades. Todos nós temos dificuldades, sejam enfermidades, sejam problemas financeiros, sejam dificuldades no relacionamento conjugal, enfim, nós não temos uma imunidade duradoura contra isso. Mas, meu amado, tenha certeza de uma coisa: da mesma forma que alguns anos atrás, lá em Balneário Camboriú, a Rosângela me apresentou um Jesus, um Deus, e esse Deus, aquele dia, estava escrevendo uma história diferente para a minha vida, mas Ele requeriu de mim algo diferente, uma mudança, uma entrega, um reconhecimento das minhas falhas, dos meus erros. Ele muda sim personalidade, Ele muda temperamento, sim, é difícil, mas Ele pode mudar. Mas o que Ele faz é colocar dentro de nós algo que não pode faltar, meu querido. É o amor pelo próximo, o amor pelos necessitados, o amor pela nossa família. Isso é fruto dele, é uma virtude dele, de Deus, do Espírito Santo. E sem isso não existe alegria, não existe paz, não existe mansidão, não existe controle, domínio próprio sobre nada. É o amor, é a raiz que vai nutrir todas as outras virtudes de fruto que é dele, mas somente dele, de Deus. Então eu gostaria de convidar todos vocês a fecharem os seus olhos, que vocês colocassem as suas mãos no coração e que todos nós repetíssemos juntos, numa só voz, essa oração. Nós vamos fazer ela para Deus, o Senhor, nesse momento, todos juntos. Senhor Jesus, esta noite eu me arrependo dos meus erros, dos meus pecados, das minhas falhas. Senhor Jesus, esta noite eu entrego a minha mente, o meu coração, tudo que tenho é teu, Senhor. Senhor, que essa noite seja um marco, Senhor, e que a partir de hoje eu possa ver um novo tempo em minha vida. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu coração, a minha mente e tudo que tenho é teu, Senhor. Senhor, eu reconheço a Ti como o único, verdadeiro Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e que o sangue de Jesus esteja sobre mim todos os dias. Amém. Amém, Jesus. Meus queridos, gostaria de saber quem que fez essa oração pela primeira vez aqui essa noite. Levante a sua mão para nós aqui. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Fez a oração? Pode levantar a mão. Você que fez essa oração pela primeira vez, deixa a sua mão bem alto que eu quero ver no time, por favor. Só vem à frente aqui, vocês que fizeram essa oração pela primeira vez. Nós temos um presente para você aqui. Pode vir à frente, um casal, querido amigo ali atrás, pode vir. Vem à frente aqui, meu querido. Nós queremos dar um abraço a vocês, um presente aqui da Donep. Pode entregar um presente. Vem cá, querido. Mais alguém?
levantou aqui a mão pela primeira vez, se quiser ficar à vontade aqui. Eu gostaria de convidar, com a permissão dos oficiais, o pastor para que fizesse essa oração aqui à frente, por favor. Vem à frente aqui, meu querido. Líder aqui, homem de Deus entre nós, fazer essa oração por essas pessoas que pela primeira vez fizeram essa oração. E isso é tão importante, meu querido, embora você muitas vezes não compreenda a importância disso na nossa vida. Muitas vezes nós não abrimos a nossa boca, muitas vezes nós não abrimos o nosso coração para permitir com que Deus quer entrar, é vontade dele, Ele deseja isso, Ele aspira isso, mas muitas vezes Ele requer a nossa voz, a nossa confissão. Esse homem aqui vai orar por vocês, por todos nós aqui essa noite, fizemos essa oração pela primeira vez. Senhor, nós te adoramos mais uma vez, bendizemos e glorificamos o teu santo nome. Que realmente o Senhor faça morada nos nossos corações. Abençoe a cada família aqui representada, cada pessoa que veio e participou deste jantar. Aqueles que abriram o coração para receberem a Ti como Senhor, como Salvador. Surpreenda-nos, ó Pai. Que a Tua paz alcance a cada família aqui representada. E é para o louvor da Tua glória, ó Deus, e no Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Podem sentar, meus queridos. Deus é um Deus que nos surpreende a cada dia, a cada momento. Agradeço a oportunidade, agradeço aos oficiais da DONEP por esse convite. Eu e minha família, nós nos colocamos à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem. Seja conversa, um diálogo na área médica. E tem um dia da semana que eu trabalho aqui próximo, aqui em Gaial. Se alguém um dia precisar de mim na área médica, pode conversar com os oficiais da DONEP. E quem sabe, em janeiro a gente não aparece por aqui. Tivemos uma conversa aí, quem sabe a gente não começa a trabalhar com os queridos aqui na Intimidade. Agradeço a oportunidade, Deus abençoe a todos.